Senhor a todos, muito bem-vindo aos nossos tutoriais da EBD do quarto trimestre, que estamos estudando o tema Terceira Epístola de João. A lição de hoje é a número 5, o verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo. Essa revista foi escrita pelo pastor Alex de Melo Cardoso. O tópico 1 é a ilusão da força humana. O autor diz que Ai ou Haiti era uma cidade ao oriente de Betel e junto a Betel vem próxima a Jericó, e a segunda cidade tomada na invasão de Canaã, a terra prometida. Seu nome traduzido é Monte de Reinas, podendo significar o que ele se tornaria. Após conquistar Jericó, uma cidade forte, os hebreus acreditavam que nada mais seria impossível. Mas a subestimação do inimigo, aliada à desobediência, os levou à derrota em um lugar onde venceria. O autor enfatiza que o bom discipulador é aquele que confia em Deus, não em si. A maior lição que podemos aprender é aprender a depender de Deus. Aí no item 1.1, o corpo físico. O autor diz que o maior engano já cometido por grandes personagens bíblicos geralmente está direcionado à confiança em suas próprias forças, como foi o caso de Sansão, que acabou morto. Juízes 16:30. Disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com a força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que quando matara em sua vida. Ou o tamanho dos seus recursos, como foi Davi. 1 Crônica, capítulo 21. Como é um capítulo inteiro, eu peço que os irmãos possam ler separadamente depois. O autor comenta que ser forte, de acordo com a Bíblia, não significa ter um porte físico avantajado e ter um grande exército, mas ter confiança plena em Deus e obedecê-la em qualquer condição. Os hebreus caíram por acharem mais forte do que os homens de Ai. No tópico do comentarista, o autor diz que Diótrefes se considerava muito bom, muito capaz e acima de qualquer outro. Ele confiava no que via, na aparência, e não era obediente a Deus e nem submisso à autoridade sobre ele, que era João. No caso de Josué, a vitória aconteceria não por força física, mas pela obediência. Conforme o comentário Cambridge, diz que o hebreu foi lembrado repentinamente de que não era a sua obra, mas a obra de Deus, mas a obra de Deus para a qual ele havia sido levantado. Opa, aqui está errado. Para a qual ele havia sido levantado. Josué tinha de confiar em Deus 100% e não nas coisas que via, tanto a força dos inimigos quanto a fraqueza dos hebreus. O autor comenta que a atitude de Diótrefes era desprezível e as próprias própria de quem é fraco, que precisava humilhar-se ao outro para sentir-se forte. Deixa eu salvar aqui. Aí no item 1.2, a alma. O autor diz: a alma é formada pelos sentimentos, conhecimentos e emoções. Uma alma abatida conduz a pessoa à derrota. Uma alma confiante em Deus leva à vitória. Aí é o Salmo 25 que o autor cita, lê depois, que é um salmo inteiro, tá? O autor comenta que aqueles que confiam em sua condição intelectual privilegiada certamente serão confundidos. Paulo ressalta que Deus zomba desses
escolhendo as coisas loucas para confundir as sábias. 1 Coríntios 1:27. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. O autor diz que um homem rico diz que a sua alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga, acreditando que seu poder e força estavam em seu conhecimento, inteligência e conquistar bens materiais. Lucas 12:19. E eu direi à minha alma: almas, tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Jesus o surpreendeu dizendo que não tinha poder nem sobre a própria vida. Lucas 12:20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tem preparado para quem será? Diótrefes se acha forte e poderoso, desejando a primazia, desprezando o seu líder, João, e expulsando o povo da igreja de Deus. Sua alma orgulhosa o tornava reprovável diante de Deus. 3 João 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. 3 João 11. Amado, não siga o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Aí o autor enfatiza que o discipulador confiante em sua inteligência confiante cai. Mateus 23:12a. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. Como eles espartear, é só essa parte aqui, tá? Só essa aqui, ó. Isso está grifado. O autor diz que o orgulho é um estado patológico da alma e que o ego cresce desmensuradamente como câncer e acaba destruindo o próprio indivíduo. Toda a igreja bem-sucedida tem muitas mãos, mentes e corações envolvidos. O discipulador deve ser o grande mentor, apontando o topo da montanha, levando seus discípulos até lá, preparando as pessoas e apoiando-as. E aqui, para terminar então o tópico 1, o item 1.3, Espírito. O autor diz que a derrota de Ai era uma lição que Deus permitiu aos hebreus para lembrar que a força deles era o Senhor, e não porque eram espirituais. E engana-se quem pensa que, porque ocupa uma posição de destaque, é mais espiritual do que os outros. Jesus advertiu Pedro: Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Lucas 22:31 a 32a. E para terminar o tópico 1, aqui o tópico do comentarista. O autor diz que ninguém é espiritualmente forte o bastante por sua própria capacidade. Os hebreus pensavam ser capazes de vencer uma cidade, cidade minúscula, porque haviam derrotado a mais poderosa, mas precisavam aprender que a vitória só seria possível em Deus. Salmo 60:12. Em Deus faremos proeza, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. O autor diz que o bom discipulador protege a dignidade dos seus discípulos, mas o portador da síndrome de Diótrefes preocupa-se mais em julgar, inibir e proibir do que em apoiar. Em sua mente, opor-se a ele é opor-se ao próprio Deus. Bem, aqui nós terminamos então o tópico número 1. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico número 2, a autoridade e autoritarismo. Até lá, se assim Deus permitir.